Beleza. Peguei uma pastilha aqui porque minha voz tá meio rouca esses dias. Pessoal, então boa noite de novo, né? Hoje a gente vai continuar o assunto que vocês assistiram à aula de ontem. A aula de ontem foi uma aula que eu dei em um outro curso, né? Como eu estava ocupado ontem. Aí eu peguei uma aula que eu já tinha dado em outro curso que falava de comunicação empresarial, principalmente sobre e-mail, né? Quem assistiu acho que pôde perceber que quando a gente fala de comunicação empresarial, a forma mais comum de comunicação empresarial ou organizacional, pode ser qualquer um dos dois nomes, é o e-mail, né? Então, quando vocês entrarem em uma organização, vocês vão ter um e-mail institucional para que vocês utilizem, né? E na aula de ontem tem essas dicas, né? Nunca responder coisas pessoais pelo seu e-mail institucional, ou vice-versa, né? Também não responder coisas relacionadas ao seu trabalho pelo seu e-mail pessoal, e algumas regras na hora de redigir o e-mail. Como eu não sei qual foi a percepção de vocês da aula de ontem, mas algumas coisas eu queria refrisar ou relembrar. O e-mail, ele precisa ser sempre objetivo, tá? Não dá para construir e-mails longos demais, a não ser que exija, sabe? A não ser que realmente seja necessário um e-mail mais longo, mas não é algo que deve ser padrão, não é algo que deve ser costumeiro. A gente sempre tem que cumprimentar a pessoa, né? Sempre no início do e-mail, tomar cuidado com o tipo da escrita dos e-mails também. Hoje, assim que eu terminar a aula, eu vou olhar os e-mails que vocês responderam, que ontem eu não consegui, mas eu vou olhar as respostas que vocês fizeram, os e-mails que vocês redigiram, né? E daqui até sexta-feira, eu acho que nem até sexta, mas talvez até quinta, quando a gente ainda vai continuar com esse assunto de comunicação, provavelmente eu vou pedir para que vocês escrevam mais um e-mail para vocês irem exercitando, né, essa escrita. Porque é a principal ferramenta. Em todas as empresas que eu já trabalhei, não foram tantas assim, porque eu sou um cara novo, né? Mas em todas as empresas que eu trabalhei, sempre o e-mail é a principal ferramenta de comunicação interna e externa. Hoje, né, com essa pandemia e com outras particularidades, o WhatsApp ele tem se tornado também algo muito útil, só que de certa forma informal. Você faz contatos, às vezes com um colega de trabalho ou com outro, mas é algo que não fica registrado. Então, há de se tomar um cuidado com esse uso excessivo do WhatsApp, há de se tomar um cuidado, às vezes, com a forma com que você fala no WhatsApp, às vezes, dependendo de com quem você está conversando. A empresa que eu hoje trabalho, a maioria dos setores tem WhatsApp institucional, né? Ou seja, o departamento tem um número de WhatsApp que é para questões de trabalho, ou às vezes até todos os colaboradores, tem alguns setores que todos os colaboradores têm um número de WhatsApp profissional. Mas tem situações onde a pessoa não tem o WhatsApp profissional e acaba que tem o pessoal e as coisas vão se misturando. E é essa mistura, é esse processo que precisa tomar cuidado. A mistura do pessoal com o seu profissional. Tanto você tem que tomar cuidado para não misturar e não deixar afetar, como também a organização precisa ter esse cuidado, né? Então, essa aula de ontem falava um pouco disso. Falava também de regras na hora de escrever e-mail, né? De como estruturar um e-mail. Ele tem que ter uma introdução, ele é como se fosse uma redação mais objetiva. Você não pode chegar chegando no e-mail, né? Você tem que ter um preâmbulo, certo? Então, acredito que se vocês assistiram a aula de ontem, vocês não vão ter muita dificuldade com essa aula de hoje, porque hoje a gente começa a partir da pontuação, principalmente na escrita. Eu sou um cara que eu não sou expert em escrita, né? Assim, escrevo, né? Mas a gente que é professor acaba que exercita um pouco esse hábito, mas eu tenho minhas limitações. E é muito importante que vocês reconheçam também as limitações de vocês em relação a uma área ou outra. Olha, eu sou uma pessoa que tem limitações na área da escrita. E é tão importante, vocês vão perceber na aula de hoje, que, por exemplo, uma vírgula colocada errada, um ponto que não é colocado, a forma com que você escreve, pode tornar a sua mensagem agressiva ou não, ela pode ser interpretada errado, ela pode não ser interpretada. Então, por isso que é importante para vocês que são auxiliares, que vão trabalhar diretamente com clientes, vão trabalhar com fornecedores, vão trabalhar com o público interno, saber redigir um e-mail.
e saber que o e-mail precisa ter alguns padrões, né? Eu vou aqui, então, projetar a minha tela aí para vocês, só para vocês irem acompanhando os slides. Esses slides, eles são os mesmos de ontem, daquele link de ontem, é a sequência, tá? Eu acho que, se eu não tiver enganado, a aula de ontem foi até o 60, aquela aula gravada, só se eu errei muito, e aí depois do 60, eu acho que foi até aqui, né, concordância nominal. E aí depois que começa a pontuação. Pessoal, eu só preciso que vocês me confirmem, se puder, por áudio, se vocês estão visualizando a minha tela. Sim, tá aparecendo. Beleza, obrigado. Então, pessoal, uma coisa que é muito... E esse pequeno conteúdo que nós estamos vendo, ele tem muito a ver com a língua portuguesa, né? Que é uma área, é uma disciplina que todos nós passamos por ela, mas que às vezes a gente não aprendeu, ou às vezes a gente não dá o devido valor. É muito importante não só falar corretamente, mas também escrever corretamente. Eu costumo dizer que, institucionalmente falando, organizacionalmente falando, às vezes, em uma grande maioria dos casos, é mais importante você saber escrever do que você saber falar bem. Porque falar bem envolve outros fatores que não só o vocabulário, né? Enquanto escrever envolve o vocabulário, as regras, então acho que às vezes é muito melhor você saber escrever bem do que falar bem. E geralmente quem escreve bem, fala bem, ou vice-versa. Mas é porque na nossa linguagem existem certos vícios, né? Principalmente interior, não é o caso da maioria de vocês que é de Goiânia, então está na capital. Mas mesmo estando em Goiânia, pelo que eu percebo, tem muito comportamento de interior, né? Expressões de interior, vícios de linguagem, né? Tipo véi, velho, cara, né? Algumas expressões, alguma forma de falar puxada mais o R, que é bem dos goianos, né? Eu também sou goiano, mas de certa forma o meu sotaque já não é tão goiano mais. Então, eu acho que, resumindo, escrever bem é um ponto importante para que você comece a falar bem também. Então vamos falar de pontuação. Pontuação é um recurso para representar, além da entonação da leitura, a estrutura sintática dos períodos. A pontuação ela traduz clareza da escrita. Então a pontuação, você saber pontuar as coisas, coloca o seu texto em um outro patamar de interpretação. Eu já vi várias expressões, vários e-mails que eu já recebi e que eu interpretei errado por conta de pontuação. Ou às vezes até mesmo e-mails que eu mandei, que por conta de uma pontuação ou outra, gera algum tipo de dúvida. Ah, isso não acontece. Acontece e acontece com muita frequência. E vocês, acho que tem alguns exemplos nesses slides e a gente vai usar eles, né? Mas antes disso, a gente vai falar aqui nesse início, né? Sobre as principais pontuações. Eu acho que todas essas vocês conhecem bem. É só um refrescar de quando utilizar uma ou outra, né, para que vocês possam melhorar a escrita de vocês, né, com o tempo. Ponto final, finalizar a frase, a vírgula, né, para separar orações. O ponto e vírgula também é para separar orações. Então aqui existe uma confusão muito grande. Quando usar vírgula, quando usar ponto e vírgula. Né? Depois a gente vai ver alguns exemplos disso, tá? Não precisa se preocupar, mas os dois têm a mesma função. Mas já antecipando, o ponto e vírgula ele é muito usado para enumerações, né? Você vai enumerar, você não vai necessariamente colocar números, né? Mas você começa, tipo, topificar a estrutura, as suas orações. Eu não sei vocês, mas sempre que eu ouvia a palavra orações, quando eu estava estudando língua portuguesa, eu pensava em alguém rezando, né? É engraçado. Poderia ser diferente esse negócio, né? Os dois pontos, né? Ele introduz uma fala, fulano disse, fulano falou, geralmente dois pontos. E aí vocês têm, depois desses dois pontos, ou a frase de alguém, ou uma enumeração, ou um tópico, né? Ponto de interrogação não precisa colocar, que é para pergunta, né? O ponto de exclamação, geralmente a gente usa o ponto de exclamação com alguns erros, né? O ponto de exclamação, ele vai sempre ser usado quando você demonstrar surpresa, ironia ou alguma espécie de sentimento.
Tem gente que finaliza todas as suas frases, geralmente com ponto de exclamação, principalmente no WhatsApp. Mas a gente tem que entender que esse ponto é para esses casos em específico. Quando você está surpreso, nossa, é quando você está sendo irônico, é mesmo, sabe? Ou quando está expressando um sentimento que você tem em relação a alguém ou alguma coisa. As reticências, né, indica que a frase ela está incompleta, ou seja, quando você ainda tem algo a ser construído. As aspas, elas são usadas para citações, títulos de obra. Então, por exemplo, vou citar ao longo de um texto, de um e-mail, por exemplo. Olha, conforme tratado na última reunião, o senhor fulano disse. Ou você vai colocar os dois pontos, que vai indicar que é a introdução de uma fala, e aí não necessariamente precisa das aspas, ou você vai colocar isso dentro da aspa, que indica que aquilo ali é uma citação, que não é algo que faz parte do seu texto. Muita gente tem aquela expressão assim, ah, é meu amigo, entre aspas, né? Que significa que não está no contexto, tá? Ou que não é aquilo que a gente acha que é, certo? Os parênteses, né? Marcam sempre uma informação extra. Pode ser parênteses, pode ser chave, pode ser colchete. Geralmente é mais parênteses, né? É uma informação extra que não precisa necessariamente estar no corpo do texto, mas ela, tipo assim, ela não faz parte da oração que você está escrevendo, mas é uma informação que você acha importante estar ali. Por exemplo, geralmente a gente coloca o ano de alguma coisa ou uma informação extra. Olha, na nossa reunião, aí às vezes entre parênteses você coloca realizada ontem, certo? Que é uma informação extra que você não vê tanta importância para estar diretamente no texto, mas você quer colocar ela ali. O travessão, ele marca a fala de alguém, né? Geralmente quando você quebra parágrafo e usa o travessão, você está marcando a frase de alguém. Ou você pode substituir o parênteses. Ao invés de você usar o parênteses, você pode colocar um travessão no início e um travessão no final. Que você está dizendo que aquele trecho é uma informação extra. Então aqui tem uma imagem para depois vocês guardarem para usar. Nesse ponto em específico da nossa disciplina, do nosso conteúdo, vai ter uma pequena lista de exercícios para vocês sobre pontuação, para que vocês façam. Então, aqui tem um pouquinho de cada uma dessas, né? Vamos aqui para o ponto e para vírgula, para vocês verem se vocês conseguem enxergar a diferença, né? A vírgula, minha função é indicar uma pequena pausa na leitura ou separar palavras, frases e expressões. A vírgula, geralmente, a gente sente a falta dela quando o texto está mais truncado, ele é longo demais. Geralmente, quando você vai ler um e-mail que você tem uma fala longa demais, sem nenhuma interrupção, você sente a falta das vírgulas, porque ela dá uma pausa na sua leitura. Ou então, ou ela tem esse sentido da pausa, ou então ela vai separar palavras, frases e expressões, como está aqui, ó. Ou separar palavras, vírgula, frases e expressões. Vamos supor que eu tivesse palavras, frases, expressões e conteúdos. Ó, palavras, vírgula, frases, vírgula, conteúdos e expressões. Você está separando uma palavra de uma frase, sabe? Você está enumerando. Agora, o ponto e vírgula, né? Indicamos uma pausa maior que a vírgula sozinha. Então, a vírgula, ela é indicativo de uma pausa na sua leitura, né? Aqui na minha mesa tem um calendário que tem algumas frases, né? Bíblicas. Então tá assim, ó, vós, vírgula, porém, vírgula, sois raça eleita, vírgula, sacerdócio real, vírgula, nação santa, vírgula, povo de propriedade exclusiva de Deus. E ele está usando a vírgula, que são pausas curtas. Se eu utilizasse o ponto e vírgula, a pausa ela seria maior. Só que o ponto e vírgula, ele geralmente vem quando você está enumerando, e não quando um é complemento do outro, certo? A vírgula sozinha, ela só separa, você pausa e um ainda complementa, mas o ponto e vírgula são coisas distintas, tá? Então isso aqui depois vocês podem usar para até mesmo para a vida de vocês, para as redações que vocês forem escrever. Uma coisa que é muito importante hoje para mim, para vocês nem tanto.
principalmente para essa geração mais nova, porque vocês já estudaram o português do ensino médio no novo acordo ortográfico. Como eu e outras pessoas estudamos os velhos acordos ortográficos, essa mudança foi muito brusca para a gente, né? Então, o novo acordo, ele entrou em vigor em 2009, né? Com a finalidade de uniformizar a grafia das palavras dos países que possuem o português como língua oficial. A partir daí, desde 2009, o Brasil teve 4 anos para se adequar a essas novas regras. E a partir de 1º de janeiro de 2013, somente a nova grafia seria, né, considerada adequada, ou é considerada adequada hoje. E aí aqui eu trouxe algumas coisas que tirei do UOL Educação, que para vocês entenderem, que são as principais dúvidas em relação ao novo acordo ortográfico. Tem um monte de outras coisas, né? Mas esses são os principais. Por exemplo, a lógica do hífen, né? O hífen ele vai ser empregado se o segundo elemento começa por H, certo? Ó, anti, herói, macro, história, mini, hotel. Ou seja, o hífen ele só é empregado nessas situações ou para separar vogais ou consoantes iguais. Fora isso, não tem outra regra, a não ser aqui tem umas observações que é mais técnica, né? Mas, por exemplo, anti-imperialista. E sim, eu tenho que ter o hífen, né? Agora, anti-Bolsonaro, anti-Lula, anti-PT, esse tipo de coisa, não tem hífen, né? Estou usando o termo político que é mais fácil, está mais em alta, né? Anti-inflamatório, tá? As duas eu tenho anti-in. Então, se as duas são i, eu preciso separar. Então, esse é uma das mudanças que a gente teve, né? Uma outra mudança também muito comum, que as pessoas confundem muito, é a trema, né? Ela deixou de ser usada, mas a pronúncia não muda. Então, por exemplo, tranquilo. Sempre foi tranquilo. Tinha trema, hoje não tem mais, tá? Bilíngue. Sempre teve trema, hoje não tem mais, mas a pronúncia permaneceu a mesma. 50, tinha trema, hoje não tem mais. Então são coisas que mudaram. As exceções a essa trema são os nomes próprios, né? Tipo Miller, Bundren, alguns sobrenomes que não muda, que é nome próprio, né? Outra coisa é o acento circunflexo, né? Antes a gente tinha muitos acentos circunflexos, né? Por exemplo, os hiatos, né? Vem, abençoo, perdoa, magoa, todos eles eram acentuados. Hoje não são mais, mas o acento continua, por exemplo, para ele vê, ele vem, sabe? Só os hiatos, ou seja, as duas vogais em sequência, o, e, que perderam o acento. E assim tem outras coisas aqui para vocês depois darem uma olhada. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que é preciso hoje se adequar a essa nova regra ortográfica. Thales, mas como é que funciona isso, por exemplo, numa empresa? Quando eu vou escrever, eu não tenho muita segurança. Hoje, a maioria dos recursos utilizados pelas empresas, eles têm corretores ortográficos automáticos. Então, por exemplo, eu fico muito chateado quando eu recebo e-mail ou até a atividade de vocês, não estou dizendo que é o caso, com erros de português, com ortografia. Às vezes você está conversando informalmente com as pessoas, tudo bem, você manda mensagem faltando letra, com letra errada, com letra trocada, né? Mas quando você está ali formatando uma resposta para alguém, não faz sentido que você deixe que venha com erros. Então, tem como você configurar no seu teclado do celular para que ele faça as correções, né? Para que ele apresente sugestões de palavra. Então, todos esses tipos de recursos são muito bem-vindos, né? Nessa nova era da comunicação organizacional. Então, por exemplo, todos os recursos que eu uso na empresa que eu trabalho, eles têm corretor automático, né? Ortográfico, de concordância. Então, às vezes eu estou lá escrevendo e fico despreocupado, porque eu sei que se eu escrever uma palavra errada, ele vai me apresentar uma sugestão. Se eu escrever uma coisa que não está concordando, tipo, ou artigos, ou alunos, né, ele vai me corrigir.
Então, isso é importante que vocês tenham esse cuidado, certo? Então, vocês, quando forem escrever para professores ou para supervisores de vocês, verifiquem se as ferramentas de vocês, que vocês utilizam, seja Word, Excel, PowerPoint, seja o seu próprio WhatsApp, se ele está configurado para correção automática, tá? Eu faço isso porque eu não tenho segurança em muitas palavras. Às vezes, quando eu vou escrever à mão, que é muito raro, e eu não tenho certeza daquela palavra que eu vou escrever, ou eu troco ela, certo? Ou eu não uso ela, ou eu vou no dicionário, enfim. Tem que ter esse hábito de pensar na hora que você está escrevendo, tá bom? E aí agora, a gente vai falar um pouco sobre aspectos estéticos de um texto. Então a gente tem vários aspectos que contribuem para tornar um texto melhor para se ler. Ou seja, são várias coisas que você tem que ter num texto que ajuda a leitura. Ou seja, a gente vai falar de aspectos que são importantes para serem observados na hora de uma produção textual, seja ela qual for. Então a gente tem, por exemplo, aí tem vários itens aqui agora que a gente vai construir. E isso vale para qualquer tipo de produção que vocês forem fazer, principalmente e-mails, tá bom? Ó, não se usa a forma combinada de parênteses para escrever um texto em primeira ou terceira pessoa do singular ou do plural. Por exemplo, não sei se vocês já viram isso. Recebi, recebemos. Pagarei, pagaremos. Ou seja, a pessoa ela não escreve as duas formas, ela escreve uma única forma, geralmente o singular, e coloca entre parênteses o plural. Isso não se faz. Ou você escreve o texto na primeira pessoa, ou você escreve o texto na terceira pessoa. Certo? Não dá para ficar lá e cá. Então tem que tomar cuidado, principalmente quando vai responder um e-mail, se é você que está respondendo ou se é o seu departamento que está respondendo. Então preste atenção, porque vocês auxiliares, em maioria das vezes, respondem por e-mails gerais. Por exemplo, você trabalha no setor financeiro. E aí todo mundo do seu setor tem um e-mail próprio. Fulano.silva, fulano. Tem lá os e-mails. Mas tem um e-mail que é do departamento, que é financeira, arroba tal coisa. E você é o responsável por esse e-mail. Então, nunca na sua vida você vai estar respondendo no seu nome. Você está respondendo no nome do departamento. Então, é comum usar a terceira pessoa do plural. Recebemos. Olá, recebemos sua solicitação. Iremos providenciar e dar os devidos encaminhamentos. Agora, se você vai responder por você, recebi a sua demanda, darei o devido caminhamento. Certo? Então tomem cuidado, não se usa combinar formas, tá? Não se usa combinar desse jeito que está aqui. Você usa um ou outro. Os pronomes de tratamento podem ser abreviados quando seguidos de nome próprio. Do contrário, melhor escrevê-los por extenso. Como assim? Você vai mandar um e-mail para mim, certo? Senhor Tales, porque professor não precisa de muita formalidade, né? Então, se você tem o meu nome, que é o meu nome próprio, você pode abreviar o pronome de tratamento. Senhor, SR. Senhora, SRA. Agora, se você não sabe para quem você está direcionando, então você vai colocar senhor por extenso, senhora por extenso. Entenderam? Então, só se abrevia o pronome de tratamento, que pode ser Vossa Senhoria, Vossa Majestade, tem vários, né? Mas geralmente no mundo corporativo a gente usa o senhor, senhora. Você só vai usar senhor e senhora por extenso quando você não tiver o nome da pessoa a qual você está direcionando o e-mail. As palavras estrangeiras, né, elas devem ser escritas entre aspas, sublinhadas ou em negrito. Utilize apenas uma dessas formas citadas. Toda palavra que você utiliza no seu texto, pode ser e-mail, pode ser qualquer coisa, que não é da língua portuguesa, né, que é estrangeira, isso não quer dizer que seja só inglês, pode ser espanhol, ela tem que vir com uma dessas formas, ou em aspas, ou sublinhado, ou em negrito, ou em itálico. Você tem que destacar ela no texto. Geralmente,
A regra da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, diz que ela deve vir em itálico para textos científicos. Agora, no seu e-mail, você vai definir. Ah, quanto à questão desse pedido do shopping, shopping não é uma palavra brasileira, então você vai colocar shopping em negrito. Eu não aconselho o negrito, porque o negrito é para chamar a atenção para aquela palavra. Eu aconselho ou você sublinha ela, ou você coloca itálico, ou você coloca aspa. O negrito, eu particularmente, deixo para destacar a informação. E na verdade, uma palavra estrangeira, você não quer chamar atenção para ela, você só quer marcar que ali existe um vocabulário que não é da língua portuguesa. Opte por termos da língua portuguesa, estrangeirismo somente quando não houver termo correspondente em nossa língua mãe. Esse tempo atrás, eu comprei uma briga, não é uma briga, é só uma forma de dizer, né? Por causa do termo live, né? Eu trabalho com educação, e aí os professores estavam chamando as suas aulas de live. Ó, a nossa live vai acontecer segunda, das 7 às 9 da manhã. Eu, caraca, mas não é live. Live não é um termo, né? Não é live. Então tem muita gente, e no mundo corporativo isso é muito normal, que gosta de estrangeirismo demais, certo? É lead time, é brainstorm, é um monte de expressões que, na verdade, resumem coisas muito básicas na língua portuguesa. Então, evitem ao máximo o estrangeirismo, usem sempre aquilo que é da nossa língua mãe. Agora eu chamo a atenção para uma coisa, se você está numa empresa que já é comum utilizar os termos estrangeiros, por favor, não vai criar caso, né? Não vai tumultuar. Eu, no meu caso, tumultuei porque eu falei, não, eu estou falando de aula, o aluno vai assistir a aula dele de tal hora a tal hora. Então, o termo certo é aula, não é live. Então, esse tipo de coisa a gente tem que evitar. E no seu texto, no e-mail, em qualquer coisa, evite os termos estrangeiros, tá bom? Agora, nós vamos falar sobre gêneros textuais. São coisas muito rápidas, né, que a gente vai falar aqui, mas eu quero que vocês prestem bastante atenção. Quando a gente fala de gênero textual, é uma forma de texto. A gente tem texto dissertativo, tem prosa, tem poema, tem um monte de coisa. Mas aqui nós vamos tratar os gêneros textuais empresariais ou utilizados no mundo corporativo. Então, redação empresarial, o que é? É o conjunto de instrumentos de comunicação escrita, seja carta, memorando, ofício, requerimento, contrato, qualquer coisa. Ou seja, quando eu falar para vocês redação empresarial, vocês entendam que é um conjunto de instrumentos de comunicação escrito dentro de uma organização. E aqui nós vamos falar de alguns desses instrumentos. O primeiro instrumento é a mala direta ou release. Aí aqui está um exemplo, tá vendo? Mala direta ou release. Release é um termo em inglês, mas é muito comum as pessoas utilizarem. É muito comum. O que é uma mala direta? É um tipo de correspondência que atinge um número grande de pessoas. Deve ter linguagem simples, clara e objetiva, pois se destina a públicos diferentes, de diferentes classes sociais, objetivos e campos de atuação. Mala direta, pessoal, é quando você pega um e-mail, por exemplo. Olha, esse e-mail aqui eu preciso mandar para todos os colaboradores. É uma mala direta, porque é um mesmo e-mail para todos. É uma comunicação rápida, objetiva. Às vezes, por exemplo, mensagem de final de ano. Ah, a gente quer mandar uma mensagem de final de ano para todos os nossos clientes. É uma mensagem que é padrão para todos. Então a gente fala que você vai mandar uma mala direta. Os e-mails corporativos, até os que vocês usam como Gmail, Hotmail, Outlook, eles têm configurações para você fazer isso, certo? Para pegar todos os seus contatos que você já um dia usou ali e disparar uma mala direta. Certo? Então a mala direta, ela precisa ser clara e objetiva, por quê? Porque são várias pessoas de diferentes níveis, você não tem como, não é para um público específico, não é para um nicho específico, pode ser para vários, então tem que ser uma comunicação simples. Mas mala direta significa uma correspondência, que ela pode ser e-mail, pode ser carta, pode ser o que for, que vai chegar a um grande número de pessoas. Alguns exemplos de mala direta, por exemplo, mensagem de aniversário, que está aqui, algum folder de propaganda,
né, que é uma mala direta, certo? O release, que pode ser confundido com uma mala direta, mas ele tem, por isso que eu falo que às vezes as pessoas usam os termos sem saber. Mala direta é aquela correspondência que vai a todos, certo? O release é um material informativo que ele é distribuído entre jornalistas antes de solenidade, entrevista, lançamento de filme, livros, etc. Traz informações sobre fatos, assuntos para os quais se quer atenção. Por exemplo, vai sair uma matéria no jornal amanhã. Nós somos jornalistas, por exemplo. Nós vamos fazer um release da matéria, das informações que tem essa matéria. Então, o release é uma espécie de um resumo de um fato, é o resumo de uma solenidade. Por exemplo, vai ter um evento na empresa amanhã, ou daqui a um mês, e aí vocês vão fazer um release, vocês vão montar uma estrutura com as informações básicas daquele evento. Então, e tem muita gente, mas é muita gente que confunde release com mala direta ou acha que é a mesma coisa, tá? E tem um exemplo, tá meio apagado, né, mas não dá para ver. Aqui tem um outro exemplo de release, tá vendo? Aqui é mais específico, é uma espécie de uma peça de teatro, e tem aqui as informações básicas dessa peça de teatro. Aí a gente tem um outro meio de comunicação interno, que é o convite ou a convocação. Aqui tem um erro de português. Convite é um meio, faltou uma palavra aqui, uma letra. Convite e convocação. Qual que é a diferença de convite e convocação? Convite é um meio de comunicação pelo qual você pede às pessoas para comparecer. Olha, eu estou te convidando para o meu aniversário. Eu estou te convidando para uma reunião que faremos amanhã. No convite, você dá a opção da pessoa ir ou não ir, certo? Você está apenas convidando. A convocação, ela é uma espécie de um documento formal, o qual exige a presença do convocado. Por exemplo, ontem eu não dei aula para vocês online à noite. Por quê? Porque eu fui convocado para uma reunião à noite. Aí a convocação você recebe ela por e-mail ou escrito, vem lá a pauta da reunião ou o que vai ser o assunto, e embaixo vem a lista das pessoas convocadas. E aí você assina ou dá ciência de que você recebeu. Geralmente, no meio da pandemia agora, isso tem sido feito online. Então, pega um e-mail, digita lá, olha, convocação para reunião, tal dia, tal hora. Assunto, tal, 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 tal. Convocados, aí vem a lista. Aí você responde o e-mail dizendo ciente. A convocação não tem nem que você dizer não vou. Você vai dizer ciente. A não ser que você esteja realmente impossibilitado de comparecer, aí você responde a convocação dizendo, olha, infelizmente não poderei comparecer por tais questões, e você justifica. Mas o que eu quero chamar a atenção é que convite você recebe, você pode aceitar ou não. Ou você manda para a pessoa sabendo que ela pode aceitar ou não. Agora, a convocação, você está, de uma certa forma, obrigando a pessoa a comparecer. Você exige a presença dela. Por exemplo, convocação para a seleção brasileira, não é convite. Os jogadores eles precisam ir. Convocação para trabalhar nas eleições, não é convite. Você tem que ir. Certo? Então, convocação para servir o exército. Não tem convite, você vai. Certo? Então, convite é algo que você está deixando aberto para a pessoa. Convocação não. Aqui estão alguns exemplos, né? Um convite para um evento. Aqui está um outro exemplo de convocação de professores ou para reunião de professores. Agora a gente vai falar sobre correspondência oficial. É importante uma escrita clara e objetiva. Trata de uma mensagem dirigida a uma pessoa ou organização para comunicar algum assunto. Constitui um documento formal escrito. Geralmente, pessoal, as empresas elas têm várias formas de correspondência oficial. Por exemplo, qual é a correspondência oficial interna da nossa organização? É o e-mail. Ok. Não, a gente tem um formulário de comunicação interno. Aqui onde eu trabalho, a gente chama de CI, correspondência interna. Então, quando eu tenho que solicitar alguma coisa para um outro departamento, que é algo formal, eu preciso preencher uma CI. É como se eu estivesse mandando uma carta ou um e-mail formal. Porque existem e-mails que não são formais. Você manda, a pessoa responde, vocês vão conversando.
Mas tem aquele que é uma solicitação formal. Então, ele precisa ter uma formatação específica. E aqui a gente vai falar de alguns comunicados, algumas formas de comunicação oficial. Por exemplo, o aviso é usado para manter a comunicação social em uma empresa, comunica com objetividade. Geralmente esses avisos ou pode ser por mensagem de texto, por mensagem de WhatsApp, por mural, né? Você prega lá no mural, são avisos, é uma forma de comunicação oficial. A circular, geralmente quem está nas escolas ou quem já passou pela escola sabe bem o que é uma circular. É aqueles comunicados que as escolas mandam, né? Deixa eu só permitir a entrada de alguém aqui, pessoal. É aquilo que as escolas mandam, né, para os pais, aqueles avisinhos. Por que circular? Porque é um documento que traz notícias, que é para várias pessoas, e você tem várias vias, né? A circular, geralmente, quando ela é emitida, você tem uma via original, que é aquela que fica lá na escola, e é reproduzida outras vias que são distribuídas para as pessoas. É quase que um aviso, só que ele é documentado. Ele tem número. O aviso não tem número. Você cria vários avisos, não precisa tomar cuidado de ter que ficar numerando eles. Agora, circular não, é circular 002 de 2004, circular 003 de 2005, e aí, por aí vai. Nós temos a ata e o contrato, né? Ata é um documento que se faz durante a reunião. Lembra que aqui atrás nós falamos de convocação? Tá aqui. Geralmente essa convocação é feita, quem assina a convocação são seus supervisores, mas geralmente quem elabora a convocação são os auxiliares. Ele vai pegar as informações, vai redigir, vai mandar para as pessoas, e muito provavelmente depois é o mesmo auxiliar que vai fazer a ata da reunião. Toda reunião formal dentro de uma organização costuma ter ata. Só que, às vezes, vocês estão numa empresa que não faz ata, não faz reunião, mas não faz ata. Isso é cultura, tá? A ata é um documento que registra uma reunião. Nas escolas, nos órgãos públicos, é muito comum o uso de ata. E nas escolas, não só públicas, como privadas também. Porque é um documento muito importante para as escolas. Para as empresas, às vezes, não tanto, mas é um documento onde você registra tudo que foi feito durante uma reunião. Você coloca lá assim, no início da ata, acho que aqui não tem exemplo de ata, não tem. Mas você coloca lá no início, né? Aos tais dias do mês tal, do ano tal, iniciou-se a reunião em tal lugar. Certo? Você precisa contar a reunião nos mínimos detalhes. Então você começa. Reuniu-se no dia tal, 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 as pessoas ou os responsáveis por tais departamentos. Durante a reunião foi discutido esse e esse assunto. Fulano disse assim, assim, assim. Ciclano disse. Então a pessoa ela vai ficar ali por ata, por responsável por construir uma ata. Isso é importante porque fica registrado tudo que foi dito durante aquela reunião. Aí no final da reunião, a pessoa que fica responsável pela ata, ela vai, termina a ata. E numa próxima reunião, por exemplo, nós fazemos uma reunião hoje, daqui a um mês a gente faz de novo. Nessa próxima reunião, essa ata vai ser lida. Olha, na última reunião foi feito isso, isso, isso. E essa ata, para ela ter validade, ela precisa estar assinada por todo mundo que participou da reunião. Então, meu objetivo aqui, falando da ata para vocês, é que quando vocês estiverem trabalhando, vocês não estranhem o termo ata. Ata é um documento que registra toda a reunião. Hoje as reuniões estão sendo virtuais, são gravadas, é muito mais fácil fazer ata, porque depois você pode ir lá e assistir a gravação, né? Mas antigamente era mais complicado, né? A pessoa está ali, tem que fazer a ata, ela tem que ir anotando os pontos importantes para depois redigir a ata. Então é uma pessoa que está na reunião somente para ouvir e redigir a ata. Já o contrato, acho que vocês sabem muito bem do que é um contrato, né? É um documento pelo qual se estabelece acordos entre pessoas ou entidades. É contrato de venda, é contrato de compra, é contrato de prestação de serviço. Contrato subentende-se a existência de duas partes e essas duas partes estão tentando entrar em acordo em relação a um determinado fator. Pronto. Então, pessoal, caminhando aqui para o encerramento, hoje em específico, né, para essa aula de hoje, eu vou parar por aqui, né? Aqui, no slide, deixa eu ver, se tem número aqui, 79. A partir daqui,
existem outros elementos que a gente precisa ainda conversar sobre comunicação. Tá? Que são níveis, né? Níveis de comunicação, são coisas que ainda nós precisamos trabalhar, certo? Não vou trabalhar com vocês agora isso, porque eu acho que a gente perderia um pouco o foco dessa primeira parte da nossa aula. Porque o meu foco nessa aula de hoje é despertar em vocês a perspectiva de que é preciso ter uma escrita correta. É preciso ter cuidado com a escrita. É revisar conceitos importantes da língua portuguesa para que vocês não errem mais ou para que vocês tentem evitar os erros, né? Então, a proposta da atividade de hoje, além daquela pré-aula, que é vocês dizerem da importância da pontuação, parará, aquela coisa toda, é que vocês façam uma ficha de exercício, tá? Ficha de exercício, eu nem sei quantos exercícios tem, deixa eu só ver aqui. Eu acho que são poucos, eu geralmente não faço ficha com muitos exercícios. É uma ficha com... São 2 páginas. Peraí que meu computador hoje está lento de um tanto. São 10 questões, são todas de múltipla escolha, sobre pontuação. Provavelmente, pessoal, essa lista de exercício eu já usei ela outras vezes, então se vocês, né, e eu sou muito sincero com todos os meus alunos, pasmem vocês. Se vocês pesquisarem na internet tipos de exercício parecido, vão aparecer respostas similares ou até mesmo idênticas. Porém, aí fica a reflexão, né? É a sua aprendizagem. Se fosse em sala de aula, eu tinha condição de garantir que a aprendizagem ali ia acontecer, porque vocês iam fazer dentro da sala, sem consulta e tudo mais, iam tirar a dúvida ali comigo e tal, e a gente ia conseguir produzir a aprendizagem, né? Mas vocês estão na casa de vocês, então eu peço que vocês tomem cuidado. Tudo bem pesquisar, quer ir atrás, pode ir. Mas é importante que vocês tentem antes de realizar sem essa consulta. Ou eu costumo fazer assim, né? Nesse momento remoto, eu costumo dizer para meus alunos, tenta fazer todas sem olhar nada na internet, sem olhar, só olha o material, só os slides que eu vou disponibilizar e tenta fazer. Se quiser me mandar essa resposta, pode me mandar, porque aqui o que importa não é nem se você acertou muito ou pouco, né? Se você está fazendo. Então vamos lá. Olhei a lista, li, respondi só com a aula e com o material que o Thales disponibilizou. Aí você manda para mim, eu vou te falar, olha, tal e tal tá errada, essa aqui você errou, essa aqui você errou, essa aqui você acertou. Aí você vai realmente saber o seu nível de aprendizagem. Agora, se você quer fazer, quer consultar e depois mandar a resposta, aí é você que sabe o seu nível de aprendizagem, entendeu? Eu não vou conseguir participar do processo. Então, a minha chamada de atenção é nesse sentido. Realizem a atividade primeiro, sem nenhum tipo de consulta, só no material. Manda para mim. Eu dou a devolutiva para vocês. Ou então você mesmo, se quiser, vai e olha se está certo ou não. Mas o que mais me importa nesse momento é que vocês façam efetivamente essa atividade. Por quê? Porque a pontuação que está cobrada aqui na ficha é a pontuação básica do dia a dia. É uma vírgula, é um ponto e vírgula, é um ponto final, é uma concordância, né? Acho que tem algumas questões de concordância, seja verbal, seja nominal. Tem algumas concordâncias aqui. Tem algumas frases que pede para que vocês avaliem qual é a forma mais correta de estar escrito ou não. Então, assim, é muito prático, né? Então, eu queria muito, do fundo do meu coração, que vocês fizessem sem a consulta. E depois vocês me mandam, a gente vai conversar, certo? Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida sobre o que eu falei, alguma reclamação? A Caroline tinha colocado um comentário aqui, agora que eu estou abrindo o chat. Tenho dificuldade em saber onde usar ponto e vírgula. Se puder explicar. Eu não sei se durante a explicação a dúvida saiu, né, Caroline, mas a gente usa a vírgula na pausa normal, né, para separar orações, para separar uma indicação. O ponto e vírgula você vai usar quando você precisar de uma pausa maior no seu texto. Então, geralmente, esse ponto e vírgula é para separar itens. Como se eu dissesse, esse trabalho está dividido em tantas partes, são elas, 2 pontos. Aí, nesse caso, eu estou sendo muito específico. Então, ó, capítulo 1, fala disso, 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 vírgula, ponto. Você está encerrando uma ideia inteira para começar uma próxima.
Eu, particularmente, Thales, eu geralmente uso ponto e vírgula quando eu preciso que o leitor pare mais tempo para continuar a leitura. Então, por exemplo, capítulo 1, esse assunto, assunto, assunto. Então, ponto e vírgula. Porque eu estou separando duas coisas muito distintas que não se complementam e o leitor precisa de um tempo para refletir sobre aquilo que ele leu. E a vírgula comum, né, ela separa indicação, como aquela hora a gente estava dizendo, né? Cama, mesa e banho, por exemplo. Cama, mesa e banho. Né? Produtos para cama, vírgula, mesa e banho. Ou seja, você separou cama e mesa, ou cama e banho aqui, né? Cama e mesa, com uma vírgula. E não precisa de um ponto e vírgula, porque não precisa de um espaço entre as palavras tão grande. Agora, por exemplo, se isso está em um outro sentido, em um outro contexto, às vezes você quer fazer uma pausa maior. Produtos de cama, higiene, ou seja, são completamente distintos um do outro, e você precisa que o leitor faça uma parada maior, entendeu? Eu vi aqui que você colocou que entendeu, mas se na hora de fazer o exercício surgir a dúvida de novo, manda mensagem para mim no WhatsApp e a gente conversa, eu tiro a dúvida de novo, tá? Mais alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Essa lista dos exercícios o senhor vai mandar no grupo? Vou, assim que terminar aqui, eu vou mandar a lista de exercícios, vou mandar um áudio com a instrução, e aí vocês podem fazer naquele esquema, ou vocês marcam as respostas no arquivo e me manda, né? Ou vocês põem as respostas separadas e tira foto e me manda. É porque são todas múltiplas escolhas, né? É tudo de múltipla escolha. Então vocês podem marcar no arquivo, tirar print e me mandar, e aí a gente vai fazendo as correções individuais. Certo? Assim que terminar a aula aqui, eu ponho a lista lá enquanto o vídeo da aula sobe para o YouTube. Ok? Mais alguma coisa? Ok. A Adna colocou ok. Caroline já tinha tirado uma dúvida. A Geisa também. Fernanda não falou nada. Nem a Keuciane. Fernanda também falou que tá ok. Eu acho tão engraçado, né? Eu vou conversando aqui, parecendo que eu tô conversando sozinho. Vocês começam a responder. Pessoal, beleza então. Se não tem dúvidas, eu vou encerrar a aula aqui, a gravação. Vou passar a gravação para o YouTube. E queria só pedir uma coisa para vocês. Se vocês conhecem as pessoas que estão no grupo aí com a gente, eu sei que é muito provável às vezes vocês não conheçam, mas se por acaso conhece alguém que não está participando e puderem incentivar a participação, porque na verdade não estar presente aqui nesse momento não impossibilita a pessoa de fazer, né? Ela pode assistir a videoaula, mandar, por exemplo, não sei, tem alguém que está me mandando as tarefas de sexta-feira. Esse é o processo, não pode assistir a aula na sexta, vai lá, assiste a gravação, manda a tarefa depois, tá? Que não desistam da oportunidade de ter o certificado só porque não está podendo participar da aula no exato momento. Então, se vocês puderem incentivar essas pessoas, o que o Ciane falou? Não consegui chegar a tempo para aula ao vivo hoje, porém vou assistir. É isso mesmo. A ideia é essa, que não pegou a aula inteira ou não pôde assistir naquela hora. A pandemia possibilitou isso, né? Nós não estamos exigindo a frequência exata no momento da aula. Eu só preciso que vocês assistam para fazer as tarefas, para não ficar tarefas, às vezes, desconexas, tá bom? Pessoal, agradeço muito vocês que têm participado, porque para mim é bom para não ficar falando sozinho, porque pensa vocês, se vocês não entram, eu ia ficar aqui sozinho conversando, né, para gravar a aula para vocês. Mas quando vocês entram é melhor, eu não me sinto tão sozinho aqui. Beleza? Então, pessoal, obrigado pela participação de vocês. Vão lá para o grupo, eu só vou encerrar aqui e já vou lá postar a lista de exercícios, tá bom? Obrigada, boa noite e até mais. Boa noite, até mais.